percepção errônea que você tem de você mesma. Então aí a gente vai começar pensando que o que eu acredito como verdade sobre eu, sobre mim, sobre as minhas questões profissionais, sobre as minhas questões pessoais, que está atrapalhando eu dar esse meu primeiro passo. E por que é tão importante assim a gente discutir isso? Porque você pode estar preso nas suas próprias ideias sobre as oportunidades e não sabe como sair dessa situação. Então você percebe que há outras opções além de continuar com o trabalho que está, quase que num beco sem saída. E você percebe que não há outras opções além de continuar com o trabalho que está, e você acha que você está velho demais, que os seus sonhos são impossíveis de serem alcançados, que você nunca vai conseguir os objetivos que você gostaria, que você não tem habilidades suficientes para você poder fazer essa transição de carreira. E essas crenças limitantes, elas são quase que infinitas, né? Aí eu quero explicar uma teoria da psicologia que ela diz o seguinte: a teoria do desamparo aprendido. Parece uma coisa difícil, mas assim, o que eles estão querendo dizer basicamente é que essa teoria do desamparo aprendido é quando as pessoas ficam presas em situações das quais elas sentem que não podem sair. Eu acho que um exemplo muito claro é que assim, não existe nada te impedindo de tomar uma decisão para dar esse primeiro passo, para entender o que você quer fazer nessa transição de carreira, para, por exemplo, entender o que o mercado está oferecendo, ou de repente entender o que eu quero como ser humano com essa mudança de carreira, entender aqui. Mas como eu tenho tantas limitações que foram acontecendo no decorrer da minha vida, que eu acredito que eu não tenha condições de fazer nada. Então, por isso que a teoria do desamparo aprendido, que é muito interessante, que essa teoria ela foi pesquisada e descoberta pelo psicólogo Martin Seligman e por Stephen Meyer, que eu tenho esse livro aqui e que eu amo de paixão esse psicólogo, porque ele é um precursor da psicologia positiva, isto é, não é aquela psicologia que você fica lá, vai que você consegue. E sim, é bastante embasada em pesquisa, em metodologia, que eles conseguem provar, porque como que a psicologia positiva, ela tem condições de nos ajudar a sermos mais felizes, viver uma vida mais satisfatória e com mais qualidade de vida. Então, por exemplo, uma vez que a pessoa sofre com essas experiências ruins e descobre que ela não pode controlar os eventos que estão ao redor, então a pessoa perde a motivação para agir. Então, por exemplo, mesmo que surja uma oportunidade que essa pessoa consegue alterar as circunstâncias, a pessoa não reage. E aí, olha que interessante, que as pesquisas comprovam que as pessoas que experimentam o desamparo aprendido são muito menos capazes de tomar decisões. Então, se de repente você teve uma situação muito traumática, claro que existem níveis, é uma situação muito difícil na sua vida, então pode ser que você tenha esse desamparo aprendido que você adquiriu com o tempo. E aí, as pesquisas dizem que elas são menos propensas a tomar decisão. Então, de repente, pode ser que seja isso o problema, né? Então, por isso que a razão, é muito importante a gente entender a razão desse problema. Então, quando a pessoa passa por uma experiência muito dolorosa, difícil e estressante, ela aprende a conviver com o problema por muito, muito tempo e não consegue ver uma saída, mesmo com as portas abertas, mesmo que existe uma situação bastante clara que ela tem condições de mudar. Por exemplo, você está com a sua saúde plena, você tem um relativo tempo para começar a dar os seus primeiros passos para fazer a sua transição de carreira e não tem absolutamente nada te impedindo, mas você acha que nunca vai conseguir, você acha que você está velho demais, porque você foi rejeitado numa entrevista de emprego e que você ficou com aquela sensação de que realmente não tem condições. Então, você começa a se limitar de uma situação que, pelo contrário, você tem bastante possibilidade. Então, é uma crença interna, né? E quanto mais as pessoas, elas permitem que essas situações controlem, menos ela é capaz de ver oportunidades e escapar de uma situação ruim, que é o mais difícil dessa crença, né? E aí é importante desafiar esse ciclo de pensamento e mudar as suas percepções do que está ao seu redor para que você possa escapar desse desamparo aprendido. E aí, o que é mais importante disso tudo? O benefício maior de superar essas crenças limitantes provocadas pelo desamparo aprendido é que você percebe que a sua percepção é apenas uma pequena parte, uma pequena percepção da realidade. E que não é, que assim, como a realidade ela tem vários aspectos, tem várias perspectivas, você percebe que se você só está vendo, de repente, 10% de uma possibilidade, que você não está vendo esses 9% aqui. Então, por isso que entender, tentar abrir a sua mente de forma que você consiga
consiga ter uma visão um pouco mais ampla dessa situação e que é um problema particular seu. E quando você consegue superar essa crença, você percebe que existem possibilidades ilimitadas. Então, o que você precisa fazer é quebrar a barreira mental que está impedindo você de vê-los. Então, assim, cada pessoa tem as suas barreiras, né, de pensar que, por exemplo, eu não tenho condições porque eu fui muito pobre quando era criança, então, de repente, você começa a acreditar e pensar que você não merece ou não tem condições de ter empregos melhores. Ou, de repente, por exemplo, um exemplo que eu dou bastante sobre a minha situação é que quando eu morava no Japão, eu era professora universitária, eu era diretora de uma organização, a diretora executiva de uma organização, eu tinha PhD nessa época e tinha também pós-doutorado. Então, com toda essa bagagem, essa experiência, quando eu vim para o Canadá, comecei a fazer TI, eu tive que começar literalmente do zero, aprendendo inglês, começando a aprender TI. E aí, nessa época, eu achava que eu era muito burra para aprender TI. Me sentia a pessoa mais incapaz do mundo, porque eu achava que eu tinha que renascer para entender a lógica da programação, que é um raciocínio realmente diferente da sociologia, da humanas que eu sempre tive. Então, mesmo a gente tendo bastante a oferecer para o mercado, a gente tendo bastante qualificações, mesmo assim, em determinadas situações, você acha que você não é capaz de fazer nada. E quando você entende, para pensar tudo que você fez até hoje, todas as vitórias, os sucessos profissionais que você teve até então, você tem condições de provar para si mesmo que não, que é possível, que você tem condições de fazer, que foi justamente o que eu faço com os meus alunos também, e que a gente pode aprender com essas experiências. Então, assim, o mais importante nesse momento é que você tente dar um basta para essa mudança de mentalidade, fazer a mudança desse mindset, para que você possa fazer esse outro mindset de uma maneira que você possa estar dando esses pequenos passos fundamentados, pensados e planejados.